Bem, senhoras e senhores, nós teremos agora a palestra A Independência Já Conquistada e a Nação por Construir. Para compor a mesa, nós convidamos o senhor Wellington Moreira Melo, presidente da Federação Interestadual dos Odontologistas, que estará coordenando os trabalhos desta mesa, e também o senhor Hernani Rosa, presidente do Sindicato dos Nutricionistas de São Paulo. Por favor. Febran, também presidente da Federação Brasileira dos Nutricionistas. Muito bem lembrado. Bem, senhoras e senhores, e para satisfação de todos nós, nesta manhã, e por que não dizer neste dia, é com prazer que anunciamos o ilustre palestrante que vai abordar o tema A Independência Já Conquistada e a Nação por Construir, o doutor Clemente Gans Lúcio, diretor técnico do DIESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. A palavra com o senhor Wellington Moreira Melo. Bom dia a todos. É com prazer que a CNTU recebe aqui este colaborador nosso já, de outras vezes, Clemente, do DIESE, e vai estar aqui nos brindando com seus conhecimentos. E nós vamos ter uma metodologia que ele vai ocupar por 40 minutos aproximadamente. Depois disso, nós vamos abrir para a plenária 5 perguntas, no máximo de 2 minutos. As pessoas já se preparam para vir à frente, porque está sendo gravado, para que faça a pergunta, no máximo em 2 minutos. Após 5 perguntas, ele responde. Quero dizer para vocês que nós vamos terminar impreterivelmente ao 12h30, por outros compromissos que temos também. Então, se a gente for um pouquinho, eu e o Hernani, radical aqui com o tempo, com a palavra, vocês têm a tolerância, porque nós temos tempo para cumprir. Então, eu quero aqui, em nome da Federação dos Odontologistas, também parabenizar o Hernando pela nova federação que está nos brindando aqui hoje com a sua filiação, fundação, e dizer para a Rita está? Dizer para a Rita o seguinte, Rita, o ano passado, na outra revista, eu fiz um elogio tão grande que falei, olha, jamais vamos chegar ao nível dessa revista. No entanto, essa está imbatível também. Então, não vou elogiar, porque eu sei que os outros anos virão com novas revistas. Mas parabéns a você e a equipe toda aí. Clemente, por favor. Fica à vontade. Tem uma água fazendo um favor. Bom dia a todos os participantes desse encontro. Em nome do Hernani e do Wellington, queria saudar toda a direção da CNTU, agradecer o convite por estar aqui fazendo essa reflexão, esse trabalho na parte da manhã. Parabenizar a CNTU pela 2ª revista, por esse trabalho todo que vocês estão fazendo nesse esforço de pensar o Brasil. Como a Allen apresentou agora, esse esforço de mobilização para tentarmos imaginar o que é o Brasil no seu bicentenário, em termos de independência. E a minha tarefa aqui é trazer alguns elementos articulados com uma reflexão que permitam subsídios para que vocês possam, nessa tarefa de pensar o Brasil, contribuir de forma articulada pela importância que profissionais desses diferentes ramos que são,
contribuir com uma formulação estratégica para o Brasil. Aquilo que o Allen apresentou como perspectiva de mobilização, parte da tarefa que todos nós temos, as organizações têm, em especial o movimento sindical tem, porque é a parcela da sociedade civil que organiza de forma continuada os trabalhadores, e a participação dos trabalhadores nesse processo é fundamental, como é fundamental a participação dos partidos políticos, e ambos, partidos políticos e movimento sindical, são a parcela mais organizada da sociedade, que tem capacidade de mobilizar a sociedade como um todo para uma intervenção em termos de política geral e pensando no nosso desenvolvimento. Então eu vou tentar trazer alguns elementos de forma bastante sintética e evidente com os limites que tenho para poder abordar um tema tão complexo como esse. E quero começar, eu vou tentar fazer uma reflexão olhando para frente, evidente que sempre nós precisamos olhar a nossa história, colocar o contexto para perceber de onde nós partimos, mas o meu esforço vai tentar apresentar quais são os elementos que nós temos como desafio para frente. Eu queria começar tratando do momento presente, não vou tentar caracterizar por que nós estamos nisso, mas vou partir desse pressuposto para olhar para frente, sem procurar as fundamentações históricas, porque senão nós gastaríamos amanhã só fazendo isso. Mas a primeira questão que eu queria trazer, e aí eu acredito que nós temos uma tarefa enorme para cumprir, essa tarefa que o Allen colocou aqui, que é fazer o processo de mobilização, é nós entendermos por que em maio de 2013, um grande jornal de circulação no Brasil, ou um grande jornal das 8, não anuncia que a nossa taxa de desemprego está em 32%. Por que no Brasil, de 2013, o jornal não anuncia que o salário mínimo está no seu menor poder de compra? Por que em 2013, no Brasil, nós não anunciamos que o Brasil acabou de declarar moratória? Ou que nós recebemos a missão do FMI para verificar as nossas contas, e o FMI está trazendo um receituário do que nós devemos fazer para enfrentar a crise que nós estamos enfrentando. Por que quando o México teve uma crise, o FMI chegava aqui com um receituário e a gente tinha que fazer os acordos? O Delfim Neto dizia, eu assinava, mas todo mundo sabia que a gente não ia cumprir, mas eu era obrigado a assinar. E dizer para o FMI que eu ia cumprir o que... Eles foram aprendendo. E nos anos 90 eles foram muito mais rigorosos, né, para poder impor o receituário que hoje eles estão impondo na Europa. Por que o FMI não aparece mais aqui no nosso território, desembarca com a pompa que desembarcavam, para dizer o que nós devemos fazer? Por que o mundo, passando provavelmente pela maior crise econômica do capitalismo, só não vai ser maior do que a 29, porque espero que nós não cheguemos na Quarta Guerra Mundial, porque a tragédia da crise de 29 foi dramática para a humanidade, do ponto de vista econômico, social e político. Por que diante da maior crise econômica do capitalismo, ou talvez a segunda maior crise econômica do capitalismo, nós não estamos com essas manchetes nos jornais? Então, eu não vou explicar por quê, porque não dá tempo. Mas o fato é que nós não estamos com essas manchetes. O que é estranho é que nós deveríamos estar com essas manchetes. Isso deveria ser o nosso normal. E por algum motivo, nós não estamos achando estranho que nós estejamos nessa situação que estamos. E ao não perceber que é estranho estarmos assim, talvez a gente não saiba de onde tenha que partir, Allen, para fazer essa construção. E se nós não entendemos que essa situação estranha, ela pode ser transitória, ou ela pode ser a base para uma mobilização, aí sim, de grandes transformações,
nós vamos perder essa oportunidade que nós estamos tendo. Era uma oportunidade rara porque ela é resultado de vários elementos, de construção política, de construção histórica, de construção social, de sorte. Né? Por exemplo, na sorte, nós começamos a reorientar a nossa economia para o mercado interno no meado dos anos 2000. E fizemos isso antes da crise internacional. Não. Se a gente tivesse resolvido, historicamente, começar a fazer isso em 2012, não íamos fazer. É o que os países centrais estão tentando desesperadamente fazer, como saída para a crise. A nossa sorte é que nós começamos a fazer isso antes. Quando a crise chega, o nosso mercado interno está reconstituído. Aproveitamos a performance da economia internacional e a demanda da China e elevamos as nossas exportações minerais e de commodities alimentares. Aproveitamos, e aproveitamos bem, porque fizemos reservas. Se vocês lembram, a nossa democracia foi sustentada por um cheque em branco do FMI que o presidente Fernando Henrique Cardoso e o então candidato Lula assinaram, onde o FMI colocou 50 bi à disposição do Brasil para sustentar a nossa democracia, porque estava em risco a nossa eleição. Tal era a especulação que se fazia com a possibilidade de um candidato de oposição ganhar no Brasil. A taxa de inflação encostou em 20%, o dólar foi a R$4. O FMI colocou um cheque em branco para sustentar a nossa economia e sustentar o processo eleitoral. Tal era a nossa fragilidade. Em 10 anos, nós temos quase 400 bi de reservas. Mas fizemos isso antes da crise internacional. Desde 88 viemos fazendo mudanças importantes. Fizemos o Plano Real em 94, estabelecemos critérios para reorganizar o Estado brasileiro. Temos 500 problemas, mas fizemos algumas coisas muito importantes. E chegamos na crise internacional com uma capacidade de enfrentar que não foi a mesma na crise do México, que no México nós caímos de joelho, com a crise da Rússia cortaram a nossa perna, e quando a Argentina expirou nós pegamos pneumonia. O mundo está paralisado e nós estamos em pé. Eu tenho feito muitos debates com o movimento sindical, e no geral, as palavras de ordem que estão nos eventos é avançar nas lutas, avançar nas conquistas. Isso é totalmente estranho, porque a gente devia estar aqui chorando os nossos desempregados, os nossos mortos, o suicídio, a perda, a destruição, os saques. É isso que nós devíamos estar tendo que enfrentar. E não estamos. Mas estamos. Não sei se vocês viram que em Estocolmo, na Suécia, nessa semana, houve um processo de saques. Na Suécia. Alguém imaginava que a gente ia ouvir que a Europa teria, na Suécia, saque? Alguém imaginava que a democracia na Europa seria arranhada, o berço da democracia da humanidade teria arranhado a democracia? Alguém imaginava que os direitos sociais conquistados no pós-guerra, como um grande acordo social, social-democrata, viesse a ser desmontado? Alguém imaginava que a crise capitalista pudesse gerar uma dinâmica onde a redução da taxa de salários nos países centrais é a referência para a saída da crise, porque é isso que nós estamos vivendo? Ou alguém tem dúvida que a saída da crise implica em a sociedade repor a riqueza para os rentistas e rebaixar a taxa de salários para voltar a girar a economia? Isso é a crise do capitalismo. Até quando que eles vão baixar? A referência à China é o leste? O que a China está fazendo agora? A China está, intencionalmente, quem acredita que a China é capitalismo, acho que está acreditando em carochinha, né, que não tem nada de capitalismo, mas também não tem nada de socialismo puro. É uma coisa que ninguém sabe o que é. O Estado chinês, de forma inteligente, identificou que a estratégia exportadora dele está com um limite estrutural. O que eles estão fazendo? Dinamizando numa velocidade alucinante a elevação dos salários na China. 25% de crescimento real dos salários na China ao ano.
Sabem que vão perder uma base industrial para o Vietnã, para os países que estão ali do lado. Mas sabem que eles têm um mercado interno que sustenta, como o Brasil sustenta, 2/3 do seu crescimento. E vão fazer uma outra mudança dramática. Dramática por quê? Porque simultaneamente é uma mudança que vai transformar aquela sociedade, e ninguém sabe o que significa o crescimento dos salários e do poder de compra e a democracia na China, porque, evidente, uma sociedade que tem maior capacidade vai começar a questionar a questão das liberdades, mas eles estão fazendo uma mudança econômica e vão ser, rapidamente, a principal potência econômica do planeta. Vão voltar a ser o que já foram há 3, 4, 5 séculos no passado. O estranho é eles não continuarem sendo, nesses últimos séculos, a maior potência do planeta. Mas o que significa para o planeta ter, na China, a maior potência? É uma coisa que ninguém sabe. A China não é os Estados Unidos e não é a Europa. É econômica, politicamente, socialmente, um outro país. Então, não sei, mas é uma coisa nova. Mas os países centrais do capitalismo estão em crise. E o grande problema nessa crise é que a hipótese histórica revela que a saída da crise no capitalismo é rebaixar a taxa de salários para a economia voltar a pedalar um processo de acumulação de riqueza. Se a hipótese está correta, de que é o trabalho que produz a riqueza, a distribuição se dá numa concorrência, num custo menor, cuja redução se dá pelo salário ou se dá pelo incremento da produtividade. Provavelmente será a combinação dessas duas que gerará uma base para a saída desses países centrais. E nós aqui estamos continuando falando que vamos avançar nas conquistas. Qual é o problema? O problema é que a gente pode ficar acreditando que avançar nas conquistas é fácil. E que nós não temos nada para... Provavelmente nós podemos correr o risco de achar que nós não precisamos fazer nada. E aí nós vamos cometer um equívoco histórico. Porque isso que não é para estar acontecendo vai passar. Nós vamos achar que não precisa fazer nada. Vocês estão dando uma demonstração, pelo contrário, como o Allen falou, tem muita coisa para fazer. E se nós não fizermos rapidamente e de forma aprofundada, esta oportunidade passa e nós vamos ficar com um grande problema na mão. Porque esses países centrais sairão da crise mais capitalistas do que já eram. Não há nenhuma revolução pós-capitalista em curso. A competitividade desses países aumentará de forma continuada, porque eles vão ter que competir com uma China poderosa. E se nós ficarmos parados, aí a crise vai vir para cima de nós de forma dramática. Então nós temos um tempo. E esse tempo é curto. É muito curto. Muito curto diante da nossa lentidão. Nós somos lentos para fazer algumas mudanças. Dramaticamente lentos para fazer uma mudança. O que a China está fazendo em um ano, talvez a gente demore 100 para fazer. E aí é muito lento. Não dá. Como é que a gente acelera? Eu acho que a formulação de vocês do Brasil inteligente, a ideia de Brasil inteligente, eu fiquei pensando um pouco nessa formulação. Talvez tenha aí uma intenção, declarada ou não, consciente ou não, porque falar em Brasil inteligente, nós estamos trazendo 2 atributos. Primeiro, inteligência é um atributo, até o momento, considerado pelos cientistas, um atributo essencialmente humano. Nós não acreditamos que haja inteligência nos demais animais. Não sei, daqui a 3.000 anos, 1 milhão de anos, se tiver humano ainda aqui, dirá. Né? O que eles dirão? Talvez dirão, os caras há 1 milhão de anos atrás eram uns inocentes acreditando que um gato não tinha inteligência. Mas é o que nós acreditamos hoje. Né?
há 500 anos atrás as pessoas acreditavam que o mundo era uma reta, e que depois terminasse essa reta no horizonte vinha um precipício para a eternidade. Bom, isso há 500 anos, não sei daqui a 1 milhão de anos o que a gente vai acreditar. Né? Nem sei como é que nós seremos, como humanos, se seremos. Dependendo do que a gente está fazendo agora, nem seremos mais. Né? Mas a inteligência, a princípio, é um atributo humano. Sendo um atributo humano, ela se difere daquele aprendizado que os demais animais fazem pela capacidade de nós sabermos que nós sabemos. Isso é inteligência. Os animais também sabem alguma coisa, porque eles aprendem. O gato que eu tenho lá em casa, minhas filhas têm, mia de forma diferente quando ele quer tomar água, comer, quando ele está preso. Tem miados diferentes, ele se comunica de alguma forma. E minhas filhas sabem o que elas precisam fazer segundo o miado do gato. Bom, e de alguma forma ele aprendeu e se comunica com elas. O que provavelmente ele não sabe é que ele sabe se comunicar. Ele se comunica. E se ele tiver um problema, ele não vai repetir o problema. A diferença é que com a nossa inteligência a gente comete o erro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. O geral animal não comete o segundo. Ele aprende mais rápido do que a gente. A inteligência e aprendizado é um problema que a gente não resolveu direito ainda. Porque nós aprendemos de forma... e repetimos os erros como nenhum outro animal repete, apesar de sermos inteligentes. Mas a inteligência nos permite saber que nós sabemos. E nos permite relembrar o que nós fizemos e nos permite projetar. Nós antecipamos o futuro. Os engenheiros, e os arquitetos, que são especialistas em projetos, são profissionais que antecipam o futuro. Eu brinco que são os profissionais da esperança, porque eles trazem o futuro para o presente e, de forma fantástica, estabelecem um processo que materializa o sonho em realidade. Uma obra é isso, né? Você imagina, olha para um terreno, imagina uma solução para a tua demanda, estabelece a referência para aquilo e estabelece um processo de trabalho. Dia após dia, ação após ação, e no final, aquilo que parecia impossível está em pé. Funciona, dá certo. Né? Eles são profissionais que antecipam o sonho, que trazem o sonho para a realidade. Isso é inteligência. Bom, vocês estão dizendo, inteligente. E estão dando ao sujeito o nome de Brasil. Estou imaginando que ao fazer isso, vocês estão formulando a hipótese de que o Brasil inteligente é constituído pela nação. Né? Quem opera esse Brasil inteligência é uma coisa chamada nação, que são os que aqui vivem. Predominantemente brasileiros, porque aqui nasceram, com outros trabalhadores, empresários, que vieram para cá, ou já se naturalizaram, estão aqui vivendo, mas que constituem a nação. Brasileiros e não brasileiros aqui nesse território. E o projeto diz, Brasil inteligente significa que esta nação está disposta a pensar-se. Né? Ela sabe que sabe. E o Allen vem aqui e diz, nós queremos mobilizar esta sociedade para que ela se pense. Como engenheiro que são, essa mania de tentar trazer o futuro para o presente e dizer, nós somos capazes, nós temos capacidade, nós temos possibilidade de dizer o que nós queremos no futuro e trazer esse futuro para agora. Esta decisão, que na vida profissional do engenheiro se trata de construir o projeto, e para esta ação nós temos profissionais altamente competentes que têm esta capacidade de trazer o futuro para o presente de um projeto. No Brasil inteligente, esta ação é dada essencialmente pela política. A profissão ou a atividade que antecipa o futuro do Brasil inteligente é uma ação política. Quando o Allen fala, vamos mobilizar, nada mais do que está fazendo de um ato de fala dizendo uma determinada organização está decidindo colocar seus recursos e colocar os sujeitos que constituem essa organização em mobilização para... Isto é um ato político. Eles podiam não fazer nada, mas decidir fazer é um ato político.
Então, o pressuposto do Brasil inteligente é o pressuposto de que cabe a nós, líderes, mobilizarmos uma sociedade. Essa é a responsabilidade de um líder. Porque vocês foram eleitos para desenvolver um trabalho em nome de um coletivo. Acabaram de dizer, o Hernani é presidente da Federação Nacional dos Nutricionistas. Brasileira. Nacional não, brasileira. Ora, ao constituir uma organização dessa, não me parece que vocês fizeram isso para o Hernani ter um cargo. Né? Nem o Hernani provavelmente está lá para fazer isso. Está lá porque vocês têm uma intenção. Qual é a intenção? Ele vai poder começar, eu tenho essa. Você começar a desagregar isso, bom, por que você está fazendo isso? Porque eu acredito nisso e nisso. Essa declaração é uma declaração política. Porque é uma declaração de vontade associada a uma concepção de como fazer. A isso nós podemos dar o nome de projeto. Ele dizer, o meu projeto de governo como presidente dessa organização e ele vai antecipar um futuro. E vou trabalhar para fazer isso acontecer. Quando vocês dizem, vamos fazer um Brasil inteligente, como um processo, vocês estão abrindo a possibilidade e, ao mesmo tempo, trazendo a convocação para que se organizem, se mobilizem para fazer uma antecipação desse futuro. Qual é o futuro do Brasil? O futuro do Brasil, nós podemos dizer, se nós não fizermos nada, é trágico. Trágico. Trágico por quê? Porque nós somos um país que tem um território, dos melhores territórios que existem na face da Terra. Talvez nenhum outro território no planeta tenha o que nós tenhamos aqui nesse território. Temos um tamanho que é um tamanho fantástico. Mas vai pensar o Brasil lá na Rússia. 2/3 do território embaixo da neve permanentemente quase. Bom, nós temos um território aberto ao sol 365 dias por ano. Quem mais tem? O Allen falava aqui, nós temos a Amazônia. A gente pensa na Amazônia como árvore, né? Nós não imaginamos que na Amazônia existe a maior biodiversidade para a produção de fármacos que existe no planeta. E a maior diversidade de animais, de todos os tipos, que existe no planeta. Está aqui. Eu podia continuar relacionando, né? Nós temos a maior reserva aquífera do planeta. Acabamos de descobrir agora uma reserva de água no norte, que aparentemente a estimativa diz que nós podemos fornecer água potável para o planeta por 300 anos. Está debaixo do nosso solo. Acabamos de descobrir. Descobrimos recentemente as reservas de pré-sal, que, parênteses, revelam a nossa mediocridade. Nós descobrimos uma reserva inimaginável e revelamos uma pobreza política no debate no Congresso sobre o que nós vamos fazer com essas reservas e dá vontade de a gente ir embora, pegar uma passagem e não descer mais no Brasil. Tal é a pobreza e a mediocridade do debate que deputados e senadores e governadores e prefeitos e poder executivo e legislativo e judiciário fazem no Brasil com uma reserva que nós temos como a que nós temos. Bom, se a gente ficar olhando para isso, nós vamos começar a inundar essa sala de lágrimas, chorando as nossas desgraças diante das oportunidades que nós temos. Mas nós estamos em pé. Se nós estamos em pé, me parece que a decisão sábia é vamos lutar. Vamos colocar o time em campo, vamos arregaçar as mangas e vamos tentar enfrentar e mudar essa situação. Não é possível que um país com a qualidade que tem do seu território, com uma diversidade populacional que tem, com uma unidade de língua, com uma unidade econômica, política, nós sejamos incapazes de constituir um espaço de expressão política que não coloque essa nossa capacidade como um ativo que gera bem-estar e qualidade de vida para quem aqui vive.
Não é possível. Não acredito que nós, no nosso campo, devamos aceitar isso como um destino. Primeiro que eu não acredito em destino. Né? Destino a gente faz construindo, portanto ele não está dado. Existe um destino que é da inação, que é da falta de responsabilidade, que é da incompetência, que é da ganância. O destino formulado por esse tipo de atributo é trágico. O destino formulado por alguém ou por aqueles que querem transformar esses ativos em atributos que mobilizam bem-estar e qualidade de vida pode ser outro. Bom, o que nós temos de tarefa pela frente? Nós temos de tarefa pela frente tomar essa nossa base atual e dar a ela uma outra possibilidade. Bom, vou dar um exemplo aqui para tentar sintetizar o que eu vejo de futuro em termos do esforço que nós temos que fazer. Nós estamos aqui em São Paulo, todo mundo aqui é de São Paulo? Não, né? Mas todo mundo vê a São Silvestre, conhece a São Silvestre? São Silvestre é uma maratona, 40 e poucos quilômetros, 42 quilômetros, se eu não me engano, em algumas... Né? 40, isso, não, mas pensando aqui na nossa São Silvestre como referência, mas pensando numa maratona, 42 quilômetros. Nós estamos numa maratona, na nossa Olimpíada. A diferença é que a nossa maratona, que nós começamos a correr, nos anos 2000, nos anos 90 nós corremos o primeiro quilômetro dessa maratona. E saímos na Paulista, reta, corremos bem. Né? Nos anos 2000 nós entramos no segundo quilômetro da maratona. Dobramos, pegamos a Consolação, continuou uma reta, deu uma descidinha e continuamos correndo bem. A presidenta que assumiu agora, recebeu o bastão, já o quarto bastão desse processo de mudança, na verdade está no quinta etapa da corrida, entregaram o bastão para ela, ela virou, e o que ela viu pela frente era Brigadeiro Luiz Antônio. Uma subida. E o que não disseram para ela, e que nós precisamos saber, é que a nossa maratona tem mais 40 quilômetros que ela começou a correr, e são 40 quilômetros só de Brigadeiro. Não há reta, não há descida, só há subida. E a musculatura política, econômica, para subir essa Brigadeiro, não é a mesma dos anos 90 e não é a mesma dos anos 2000, é outra. Se nós usarmos o nosso treinamento para continuar correndo na reta ou na descida, nós não vamos passar do primeiro quilômetro dessa Brigadeiro. E é isso que nós precisamos entender. A gente acha que porque correu bem nos últimos 20 anos, nós estamos preparados para correr para frente. É evidente que estamos, porque nós estamos, de alguma forma, condicionados fisicamente para continuar correndo. Mas o corpo vai começar a apresentar os sinais de fraqueza. Né? E aí virão aqueles africanos bem preparados, com aquelas passadas que até agora a gente achava que estava lá atrás, e vão começar. O que é a Brigadeiro que nós temos para subir? Primeiro, nós identificamos, e acho que de forma correta, sugiro para quem não viu que reveja no YouTube o pronunciamento da nossa presidenta na noite de 1º de maio. Eu tenho dito que eu acho que é um pronunciamento memorável. Porque pela primeira vez eu ouvi um presidente, eu estou falando porque memorável para mim, porque eu trabalho no Diese há quase 30 anos. Minha opção de vida foi trabalhar com o movimento sindical. E pela primeira vez eu vi um político falar de forma clara o que eu imaginava que é um sonho. Que é um político, presidente do Brasil, eleito, anunciar que a concepção política de desenvolvimento econômico visa
gerar uma dinâmica econômica no Brasil que gere emprego e gere renda. Pega o debate dos anos 90 no Brasil, é uma tragédia. Eu lembro só a palavra empregabilidade. Vocês lembram essa palavra? É uma tristeza. É uma tristeza. É uma tristeza o que o termo empregabilidade traz para o nosso debate político. É de uma mediocridade teórica e política fantástica. Mas de um país que estava ladeira abaixo. Um país que não tinha perspectiva de crescimento. Um país que não tinha a intenção de crescer pelo mercado interno. Um país que tinha aberto mão de olhar para o seu mercado interno e dizer, nós podemos sustentar um crescimento a partir do mercado interno. Não excluindo o mercado externo, mas esquecer o mercado interno é de uma dramaticidade monumental. E nós esquecemos. Temos várias justificativas para isso, várias. E o problema é ter as justificativas como conforto. Devia ser um desconforto aquelas justificativas para nós. E não um conforto. Os nossos limites dos anos 90 não deviam justificar que nós fizemos o que fizemos. Devia dizer, nós não aceitamos mais ter que submeter a esse tipo de condicionante. Por isso nós vamos fazer diferente agora. Porque se a gente não fizer, nós vamos cair na mesma situação. Não vai ter Fernando Henrique, nem Lula, nem Dilma que vai resolver esse problema. Esquece. Porque se a gente cair lá, caiu. E não caiu porque é nosso destino. Caiu porque nós não fizemos o que nós devíamos fazer. Então, olhando para frente, nós temos a possibilidade de, olhando para o que a presidenta disse, se isso é sério, desenvolver uma estratégia econômica que sustente emprego e salário. Isso significa sustentar mercado interno. Estamos de acordo. A nossa estratégia econômica deve ser, vamos sustentar parte considerável do nosso crescimento no mercado interno, associado a uma estratégia internacional, evidente, de participação no mercado mundial. 2/3, 1/3, aí depende, mas é isso, ótimo. Segundo, é esta dinâmica que gera transformações. É a segunda parte do discurso da presidente. Ela diz, no geral se diz na sociedade brasileira que foram as políticas sociais que geraram a transformação do Brasil. Ela disse, não. As políticas sociais foram muito importantes, mas o que gerou essa dinâmica de transformação foi que a nossa economia gerou emprego e renda. É isso que gerou a transformação que nos faz permanecer em pé. Bom, seria muito mais fácil reconhecer que foi a política social. Porque reconhecer que foi o emprego e a renda significa que reconhecer que tem que sustentar daqui para frente. E sustentar o emprego e a renda é 1000 vezes mais complicado do que sustentar a política social. E as duas são importantes. Mas o que promove transformação e sustenta, inclusive gera a possibilidade de milhões de brasileiros não dependerem mais da política social, é o emprego e a renda. É ela que transforma, não é a política social. A política social é o cobertor na hora do frio. E que nós temos que dar. Ao Estado brasileiro cabe a responsabilidade de dar. Mas ao Estado brasileiro cabe a responsabilidade de gerar a possibilidade desses brasileiros, por condição própria, não passarem mais frio. E não por uma assistência. Isso é o que transforma. Terceira parte do discurso da presidente, ela diz, isso tudo tem uma intenção. E para o Brasil inteligente, a intenção é o rumo norte da política. Qual é a tua intenção? Todo eleitor devia perguntar para o candidato, qual é a tua intenção? No geral, a intenção a gente esconde. O que a gente diz não é a intenção. A intenção a gente vê na prática depois. Né? Qual é a tua intenção? A presidenta disse, essas coisas têm a intenção, e isso eu acho fantástico, de combater e superar a desigualdade. Num debate que nós fizemos, o presidente Lula, em 2004, eu faço parte do Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O presidente criou um conselho com mais ou menos 100 pessoas, 60, 70 grandes empresários nacionais, uns 20 líderes sindicais, 30 líderes sindicais, tem lá, uns 120 pessoas, alguns
intelectuais, ex-ministros, bom, uma bicharada lá diversa, né? Todo mundo pensando diferente, interesses contraditórios presentes. O presidente chegou em 2004 e disse para nós, nesse conselho, semelhante a esse conselho que a CNTU tem aqui, né? Hoje eu estou tomando posse, inclusive, como conselheiro, agradeço o convite. O presidente disse, bom, eu assumi, passei o primeiro ano do meu governo, mas eu tenho uma tarefa. Eu quero deixar esse país com bases para ter uma perspectiva de desenvolvimento. Bom, foi uma coisa fantástica, porque nos anos 80 e 90, desenvolvimento não era uma coisa que a gente discutia. Aliás, no geral se dizia que o desenvolvimento era uma decorrência da livre atuação do mercado. O Estado mínimo, como objetivo central, e uma economia livre para que o capital atuasse, geraria por decorrência o desenvolvimento. A novidade em 2004 é um presidente chegar para aquele conselho, para vários empresários, inclusive, que acreditavam nessas ideias, dizer, eu quero que vocês me digam o que eu, chefe de Estado, devo fazer com o Estado brasileiro para que a gente tenha perspectiva de desenvolvimento. Bom, e foi embora. Porque esse conselho tinha a tarefa de aconselhar o presidente. E nós começamos a trabalhar. A primeira relação de prioridades estratégicas para o Brasil davam 350 diretrizes estratégicas. Evidente que no debate nós chegamos à conclusão que se a gente apresentar as 350 diretrizes estratégicas, o presidente nos pegaria pelo colarinho, daria um pé e nos mandaria embora, dizendo, vocês são loucos, né? Vocês não entenderam nada do que é governar esse país. E nós começamos a trabalhar, 1 ano e meio de trabalho. O que foi o trabalho? Um debate político que nós fizemos e saímos de 350 diretrizes estratégicas para 27. Aprovamos, por unanimidade, 27 estratégias que apresentamos ao presidente, dizendo, consideramos que essas 27 estratégias são consistentes para colocar o Brasil numa estratégia de desenvolvimento. Um fator importante nessa mudança de paradigma que nós fizemos foi identificar que, para pensar a estratégia do Brasil, esse grupo chegou à conclusão que aquelas 350 diretrizes setoriais não passavam por um crivo, que é o crivo que muda a qualidade da formulação política. Nós só conseguimos sair de 350 para 27, quando no debate chegamos à conclusão que o que o presidente pedia não era a soma de uma pauta setorial, mas o esforço de um coletivo diverso pensar o interesse da nação. Foi só no momento em que nós passamos a nos perguntar, para cada uma daquelas 350 diretrizes, quais eram aquelas que respondiam ao interesse da nação, que nós começamos a selecionar o que eram prioridades setoriais, que devem ser mantidas, devem ser executadas, daquelas que são prioridades centrais para o Estado brasileiro mobilizar. E aí nós começamos a selecionar. Não dizendo que aquelas outras não prestavam, não, mas que elas tinham uma outra finalidade. O que o presidente queria era o que é central. E o que é central deve ser selecionado pelo critério do interesse da nação. O do Brasil inteligente. Qual é o interesse da nação? O interesse da nação, nós manifestamos naquele momento, e por isso a minha alegria no discurso da presidenta, porque nós dissemos ao presidente duas coisas. Primeiro, nós dissemos, nós entendemos nesse conselho, entre empresários, trabalhadores e quem lá estava, que a desigualdade é o principal problema do Brasil. A prioridade número 1 de um governo que quer ser um governo que estrutura o Estado brasileiro é um governo que consolida a ideia de que a desigualdade é um problema pelo qual nós temos prioridade absoluta de atuar e enfrentar. Quando eu vejo a presidenta falar que o objetivo da política econômica é enfrentar a desigualdade, nós voltamos para a nossa tarefa lá de trás, de uma resposta de um governante que diz aquilo que vocês nos disseram está no centro da nossa intenção. Bom, então estamos com uma base para um grande acordo social.
Segundo, dissemos ao presidente, presidente, nós entendemos que se tiver que fazer uma única coisa no Brasil para enfrentar esse problema e colocar o Brasil na perspectiva do desenvolvimento, faça uma coisa. Faça tudo para que a educação seja a nossa principal atuação, a nossa principal tarefa, a nossa principal responsabilidade. Foi isso que nós dissemos ao presidente. E depois colocamos mais 25 diretrizes, mas as duas primeiras eram essa. Primeiro, o Estado brasileiro tem que ter políticas de equidade, visando enfrentar estruturalmente a desigualdade. Tudo o que faz com que o Estado promova políticas desiguais, visando gerar igualdade, deve ser promovido. Política de cotas tem que ser promovida. Por quê? Porque você vai combater a desigualdade. A desigualdade você não combate com igualdade. A desigualdade você combate com uma política intencionalmente com o objetivo de gerar aos desiguais da parte de baixo a capacidade de crescer mais rapidamente. Por isso que é uma política de equidade, visando gerar igualdade. Quando essa igualdade for gerada, a política pode acabar. E aí o Estado tem uma política de igualdade. Igualdade no direito, exato. Mas a igualdade no direito implica em uma política de equidade, onde os mais pobres têm que ter um esforço monumental do Estado, para que eles atinjam a possibilidade de acessar aquele direito, em qualquer situação. Um pobre que rouba a galinha pode pegar pena perpétua. Um rico que extorque bilhões do Estado brasileiro pode viver na liberdade o resto da vida. Essa é a nossa justiça. Não há nenhuma igualdade na justiça, no executivo, no legislativo. O Estado, ao promover a equidade, tenta fazer com que isso diminua. Bom, essa é uma opção política de governo que pode virar política de Estado. Bom, se esta é a base, como é que nós temos uma política econômica que gera emprego, renda e supera a desigualdade? Neste momento, e aí eu vou finalizar destacando o que eu considero ser parte estratégica do conteúdo dessa estratégia. Primeiro, neste momento, o fundamental a ser construído é a capacidade da economia brasileira sustentar um crescimento de longo prazo. Nós deveríamos estar obstinados por gerar capacidade de sustentar crescimento. Temos uma tarefa, que não é pequena, é muito grande, de incluir o atributo de sustentabilidade no nosso crescimento. E se nós o fizermos, nós poderemos estar sustentando um crescimento que vai ser diferenciado para o planeta, descobrindo elementos que dão qualidade ao crescimento de ser um crescimento sustentável. Quando o Allen fala aqui, estou usando muito o Allen porque o Allen acabou de apresentar a agenda. O Allen falou, temos aqui um dos nossos folders, fala em mobilidade urbana. É evidente. A sustentação de um crescimento orientado pelo transporte coletivo de massa urbano é um atributo de um crescimento orientado pela sustentabilidade. Ou alguém acredita que o transporte individual de automóvel é sustentável? Sustenta crescimento, mas acaba com a vida do planeta. E as cidades já pararam, né? Ontem, para vir de Salvador, do centro da cidade até o aeroporto, eu demorei 2 horas e 15 minutos, dentro de um carro para fazer, acho que 16 quilômetros. Depois demorei 2 horas e 10 para fazer Salvador até São Paulo. Já parou, não é? Já parou e faz tempo. Bom, então, não é que vai vir, ela já travou, certo? Bom, então, sustentar o crescimento. O que sustenta o crescimento? Primeiro, nós precisamos estruturar uma capacidade de investimento. Ou seja, o nosso crescimento será sustentado em parte pelo mercado interno, mas o mercado interno se sustenta se nós tivermos capacidade de investir. É o investimento que gerará a qualidade da sustentação do chamado mercado interno.
porque nós vamos ampliar nossa capacidade de produzir e vamos ampliar nossa capacidade de produzir bens com mais qualidade e com menor preço. Portanto, o investimento requer necessariamente uma concepção de crescimento com incremento de produtividade. E o incremento de produtividade exige conhecimento, ciência, tecnologia e inovação. Investimento é fundamental. Não há nenhuma chance de nós sermos um país que sustenta o crescimento se nós não destravarmos a dimensão do investimento. Investimento em infraestrutura produtiva, portos, aeroportos, estradas, energia. Estamos recentemente descobrindo que a energia é um fator de produção como é o capital e o trabalho. No mundo atual, se você tiver trabalho e capital e não tiver energia, esquece que você não vai produzir. Então é um fator crítico como é capital e trabalho. Temos que ter esta base desenvolvida. Aqui é investimento pesado, essencialmente do Estado. O Estado brasileiro está optando por incapacidade de fazer sozinho, que esses investimentos em infraestrutura produtiva podem ser feitos com parceria público-privada. O Estado brasileiro está dizendo, eu vou mobilizar meu capital público e vou atrair capital privado. Fundamental nessa história é que nós tenhamos a regulação da parceria público-privada discutida e disputada. Até agora eu só vejo o interesse do capital disputando a regulação das PPPs. Creio que nós deveríamos estar com a nossa atenção máxima voltada para isso. Porque a regulação do Estado vai dizer taxa de retorno, condições da execução do serviço público e qualidade da oferta do serviço. Me parece que 3 coisas que nos interessam diretamente. A taxa de retorno significa qual é o lucro que a iniciativa privada vai ter ao explorar uma atividade do Estado. Bom, quem paga somos nós. Se a taxa é 5, 15 ou 20, somos nós que estamos pagando. Me parece que nos interessa. A qualidade do serviço significa se o que vai ser feito se sustenta por quanto tempo e como chega para a população. As 3 coisas nos interessam. Onde estamos nós outros nessa discussão? Terceira dimensão do investimento é o investimento em infraestrutura social. Educação e saúde. São 2 bases fundamentais. E associada à saúde tem saneamento. 3 investimentos fundamentais. Geram qualidade de vida, geram redução de gasto do Estado. 70% do atendimento infantil em posto de saúde é decorrente por falta de saneamento básico das crianças. Saneamento básico reduz em 70% a possibilidade de reduzir um contingente de 70% de crianças que chegam em posto de saúde. Vamos gastar menos de saúde se a gente fizer saneamento básico e qualidade de vida para as crianças. Sobra dinheiro destinado para saneamento básico, que nós não temos projeto apresentado pelas prefeituras para fazer saneamento básico no Brasil. Boa parte das prefeituras estão glosadas com a sua capacidade de executar, porque as empresas estão quebradas, falidas. O que fazemos nós outros? Cadê as lideranças e os prefeitos para um novo marco regulatório do saneamento básico no Brasil, que está desde 97 em discussão, 2007 em discussão e não destrava? Falei outro dia para o ministro, isso é uma vergonha. É uma vergonha que o ministro venha a público dizer que desde 2007 está em consulta pública o marco regulatório de saneamento básico no Brasil e a gente não tem aprovado. Eu teria vergonha de dizer isso publicamente. Vergonha. Como disse também aqui em São Paulo, para a Secretaria de Meio Ambiente, num debate com um cara do Penuma, que eu tinha vergonha de morar em São Paulo, onde um Estado com o mesmo partido governando há 20 anos não tinha um plano de saneamento básico para a região metropolitana de São Paulo. É uma vergonha. Porque domina a Assembleia, tem um governo há 20 anos e não teve competência política para elaborar um plano de saneamento para a região metropolitana de São Paulo. Governantes desse tipo, nós temos que começar a questionar, não é possível. Não é possível que a gente receba essas informações e não estou debatendo com a pessoa, estou dizendo, não é possível que o Estado brasileiro gere esse tipo de resposta. Nós temos que ter outra responsabilidade. Outra. Então, é disso que nós estamos... Infraestrutura significa enfrentar esses problemas. Terceira dimensão é ampliar a capacidade produtiva das empresas.
Portanto, implica em mobilizar recurso público e recurso privado para fazer investimento. Então, investimento é fundamental. Quarta dimensão, é fundamental que esse investimento esteja orientado por políticas industriais consistentes. Não há nenhuma chance do Brasil ser um país desenvolvido se não tiver uma indústria forte, consolidada, dinâmica, moderna. Esqueçam as ideias liberais que diz que o mercado estabelece a política. Isto é uma mentira. Não há Estado desenvolvido no planeta que não teve no seu Estado instrumento de desenvolvimento industrial. Não há. Vamos pegar os americanos, que são tidos como, junto com os ingleses, os liberais dos liberais, ver o que o Obama está fazendo para reindustrializar os Estados Unidos. Vão atrás. E vão ver que mercado livre que nós temos nos Estados Unidos. O Estado americano está desenvolvendo a indústria de fármacos nos Estados Unidos. O Estado americano sustentou o desenvolvimento industrial durante décadas com a indústria bélica, fazendo guerra no planeta. Então, gente, não vamos cair nesse engodo de que é o mercado. Não há país desenvolvido e indústria sólida sem um Estado indutor de uma estratégia de desenvolvimento industrial. É capitalista, não gosto muito dessa história, mas é capitalista. No capitalismo, o jogo é feito pelas empresas. Ótimo, mas cabe ao Estado regular esse jogo. Cabe ao Estado induzir estratégias de desenvolvimento. Por exemplo, usando o Brasil inteligente, eu acho que o Brasil deveria ter como prioridade estratégica capital público, investindo no desenvolvimento de indústria de fármacos no Brasil. Nós não devíamos deixar para as multinacionais virem aqui e ter os royalties de toda a nossa produção que está no nosso território, levando todo o rendimento do lucro obtido com fármacos para os países de origem. Se nós queremos ser inteligentes, nós vamos desenvolver essa indústria aqui. Como fizemos na agricultura, nós continuaremos sendo o principal player de produção agro e estaremos industrializando. Esperem, portanto, uma produção agroindustrial. Devemos ser como somos, fronteira tecnológica nessa produção, e devemos continuar investindo. Quem é que dá o grande salto no Brasil em termos de produção agrícola? Uma coisa chamada Embrapa, capital público. Que as empresas se apropriam, boa parte dela de forma gratuita, para uma produção privada. E, no geral, quando o capital privado entra, como entrou a Monsanto, por exemplo, dominando a semente do milho, exclui a produção de milho de pequeno agricultor e agricultor familiar, por exemplo. Criando uma dependência tecnológica dramática. Nós deveríamos reverter esse tipo de coisa. Nós não deveríamos deixar com que a propriedade do conhecimento de sementes não tivesse dominada pelo Estado brasileiro. Por quê? Porque nós somos o principal jogador mundial na produção de alimentos. Quando nós deixamos na mão da Monsanto, a Monsanto manda na nossa produção econômica. Isso não é inteligente. Bom, então é disso que eu estou falando. Desenvolvimento industrial significa perder aquela ideia de que a indústria é aquela planta que nós temos na cidade. A nossa produção agrícola é fundamentalmente uma produção industrializada e cada vez mais. Nós queremos produzir a laranja, queremos produzir o suco da laranja e queremos produzir a vitamina C. Seremos um país desenvolvido se nós fizermos a vitamina C, o suco da laranja, e produzirmos a laranja com o menor esforço de trabalho, preferencialmente tudo mecanizado. Preferencialmente um trabalhador que entra de terno e gravata e camisa branca em uma máquina, liga o ar-condicionado, colhe a laranja, termina o dia, vai para casa ou vai para o happy hour com a camisa branca, a gravatinha dele intacta. Isso é o que nós queremos. Ganhando R$10.000 por mês, cortador de cana. Porque ele vai ganhar os mesmos R$10.000 que vai ganhar um trabalhador que vai produzir a vitamina C. Esse é o Brasil da igualdade que a gente quer.
Bom, para isso, essas bases nós temos que fazer. As duas últimas coisas que eu queria destacar é que este salto, ele precisa ver incrementado pela capacidade cognitiva, e capacidade cognitiva significa educação, educação transformada em ciência, ciência transformada em tecnologia, tecnologia transformada em inovação. É disso que nós estamos falando. Portanto, o incremento da qualidade da educação no Brasil é determinante para a dimensão econômica e é determinante para a cidadania. Uma sociedade mais educada significa uma sociedade que acessou o conhecimento que a ciência disponibiliza para vencer a sua capacidade de compreender o mundo. Né? E, portanto, minha filha me fala de coisas, hoje ela me contou que ela vai fazer, vindo para cá, ela estava me contando que ela vai ter que apresentar um país, e ela resolveu apresentar, e não, ela foi sorteada para apresentar o Uruguai. Aí ela veio me contar, porque nós fomos ver aquele filme, O Dia que Durou 21 Anos, que é um belíssimo documentário sobre a ditadura militar no Brasil. Ela me disse que a opção dela é apresentar o Uruguai a partir da ditadura que os uruguaios viveram. Ela me perguntou, como é que eu faço? Eu disse, conta como é que eles entraram, como eles viveram e como eles saíram da ditadura. Bom, mas ela tem 14 anos. Eu fiquei me lembrando, aos 14 anos, eu fui ler meu primeiro livro quando eu tinha quase 20. Até 20 anos eu não li nenhum livro. Na escola toda, nunca me deram um livro para ler, porque eu estudei em escola pública. A diferença da educação que eu tive e minha filha teve é monumental. E é isso que nós queremos para todo mundo. Eu esperava que todas as crianças tivessem a mesma capacidade e oportunidade que a minha filha está tendo. Mas um professor da minha filha deve ganhar uns 5 a 7 mil reais por mês. Um professor de escola pública, dependendo do lugar, está ganhando menos de um salário mínimo. Eu não posso esperar que um professor que ganha isso vá oferecer a mesma qualidade de educação que a minha filha está tendo. Nós estamos dispostos a colocar esse professor que dá aula para minha filha na periferia, pagando 7 mil reais por mês? Nós, porque somos nós que vamos pagar? Esse é o acordo que nós temos que fazer, e eu acho que é a última parte do que eu digo que é o nosso desafio. Nós não faremos essa mudança, nem investimento, nem política industrial, nem investimento na educação, se nós não fizermos acordos políticos. O que nós precisamos é construir grandes acordos sociais no Brasil. Não há possibilidade de o Estado fazer o que ele precisa fazer se o debate que nós temos no Congresso é o que nós vimos. Não é possível que o Estado brasileiro só possa operar por medida provisória. Não é possível que um governo só possa atuar na expectativa de ter derrotado ou vencido uma medida provisória que ele fez, porque ele não tem tempo hábil para fazer o debate no Congresso. Não é possível que um bom executivo só possa executar no Congresso qualquer coisa gastando muito. Gastando muito, muitas vezes, de milhares de emendas parlamentares, que não irão gerar nenhum valor agregado para nada, a não ser a possibilidade daquele parlamentar se reeleger. Bom, nós temos que enfrentar esse debate. Não sei se foi o Alho ou foi eu não lembro quem falou aqui, na Constituinte, né? Uma ideia de uma Constituinte. Constituinte, no fundo, o que significa é refazer pactos, refazer acordos. A nossa Constituinte de 88 foi um grande pacto social. Um grande pacto, que está em vigor até hoje, que nós viemos construindo. A nossa democracia nós estamos construindo. Ou alguém acha que a democracia está consolidada para o resto da vida? Esqueçam. A Europa está dando demonstração do que é construir a democracia, dia após dia. Na bonança é fácil, na hora da crise é difícil manter a democracia. Então, na hora que nós estamos bem, está na hora de consolidar a democracia com instrumentos, ferramentas, e usar a democracia para consolidar o desenvolvimento econômico. Porque é o desenvolvimento econômico que ajuda a consolidar a democracia. Um país pobre. Olha os países pobres e vê a democracia que eles têm. Não há democracia em país pobre.
Em um país desigual como o nosso, a democracia é extremamente fragilizada. Porque a voracidade dos ricos não permite com que projetos de igualdade possam prosperar. Mas nós estamos prosperando fazem 20 anos. Difícil a caminhada. 25 anos, desde 88, né, com a nossa Constituinte. Nós temos que avançar. Esse avanço, como em 88, exige acordos. Acordos que as centrais sindicais vão ter que construir junto com os empresários, junto com os governos, os partidos, a situação e a oposição. Nós vamos ter que repactuar coisas. Se a única hipótese do nosso jogo político é construir estratégias para preservar-se ou chegar no poder, quem está no governo tenta segurar para não perder. Quem está na oposição tenta fazer qualquer coisa para chegar lá. Nós não temos chance política. Aí não há Brasil inteligente. Possível. Porque inteligência, nesse caso, significa capacidade política de articular os nossos recursos, de articular a nossa sociedade, de fazer com que essas coisas se combinem e de buscar uma articulação internacional capaz de colocar o Brasil nesta cooperação internacional com outras formas de relação. Se me dissessem um grande sonho, eu tenho um grande sonho de talvez um dia ouvir um presidente no Brasil dizer que a nossa política de relação internacional, política, social e econômica, está lastreada por um fundamento de cooperação. Que o Brasil não acredita que a competitividade é um valor que engrandece a humanidade. O que engrandece, o que nos faz mais forte, o que nos faz superar os problemas é a nossa capacidade de cooperar. A competição na história da humanidade só nos ajudou a produzir a desigualdade. E nós temos que anunciar que a nossa perspectiva é da igualdade. E o que fundamenta a igualdade enquanto processo econômico é a possibilidade de cooperação. Sem cooperação, nós não vamos adiante. Na vida política, a cooperação significa reconhecer que há diferença. E as diferenças não são pequenas e não são secundárias. Agora, a vida política, para um país inteligente que quer ter estratégia, exige a compreensão de que há necessidade de uma cooperação. E a cooperação na vida política se materializa em acordo. Acordo significa definição de uma estratégia na diversidade de visão e de opinião. E é isso que nós precisamos. Por isso eu acho que a CNTU está de parabéns, porque quando anuncia o Brasil Inteligente, está dizendo que compreende que o acordo, a política e a vida inteligente que constrói esse processo exige mobilização. E a mobilização será forte se vocês conseguirem cooperar entre si para fazê-la. Se fizerem, poderão dar uma demonstração de que é possível vida inteligente na política. E a vida inteligente na política se chama cooperar. Obrigado. Inicialmente, parabenizar aqui o Clemente em nome da CNTU, dizer para vocês que estava tão bom que nós deixamos mais 15 minutos, eu acho que foram 15 minutos que nós ganhamos aqui. Nós temos 30 minutos agora para as perguntas e algumas pessoas já levantaram a mão para se inscrever. O que eu gostaria? Que vocês fizessem uma fila aqui de 5 em 5, ele responderia até que a gente concluísse o nosso tempo aqui. Então, que as pessoas fossem objetivas, até porque as perguntas serão feitas por microfone. Luciano, por favor, as pessoas. Eu peço que... Não, pode ser. Eu peço que cada um se identifique, qual o nome e qual a entidade, até porque nós não sabemos o nome de todos, por isso que nós pedimos que faça a fila. Tá. Bom dia a todos. Meu nome é Lincoln Silva Américo. Sou presidente do Sindicato dos Engenheiros do Amapá e conselheiro membro do conselho da FNE.
Lincoln. Primeiro, eu quero dar os parabéns à CNTU pela essa oportunidade desse evento, ao Clemente pela brilhante palestra. Mas, companheiro Clemente, você falou muito igualdade e equidade, muito importante. E como eu sou da Amazônia, pela primeira nós tivemos a oportunidade de conhecer uma pessoa do DIEESE, que você disse que hoje aconselha os dirigentes desse país. Então, eu queria que você levasse isso. Por que não tem uma política diferenciada para a Amazônia? Quer ver, o PAC de São Paulo não pode ser o mesmo PAC da Amazônia. Essa coisa que você me responda. Por que não tem uma política própria da Amazônia? Luciano Eloy, vice-presidente da FIO e presidente do Conselho Regional de Odontologia de Minas. Eu queria primeiro parabenizar a diretoria da CNTU por esse projeto visionário e antropofágico 2022. Tá? Eu acho que é fundamental para a construção de uma nação. E o Gans, você foi brilhante na sua exposição, e me preocupou uma questão, que eu considero correta, a questão do desenvolvimento econômico, né, em termos de emprego e renda. E está tendo uma dicotomia hoje no mundo, que é o seguinte: os países industrializados, igual o senhor disse, está tendo conflito na Suécia e em outros também, estão com o discurso que as políticas sociais é que implicaram nessa falência do Estado. Então, o Estado do bem-estar social, o welfare state, que é uma conquista da humanidade, está sendo julgado como a culpa e não a questão do mercado financeiro. Então, eu acho que nós, sindicalistas, temos um papel a cumprir na reversão dessa ótica, porque senão, daqui a pouco, vai inviabilizar cotas, programas redistributivos, etc. Essa é a primeira questão. E a segunda, rapidamente também, teria uma sede, mas me preocupa muito, e eu sempre nos fóruns da CNTU coloco essa discussão, você não tocou num ponto que eu acho crucial. Você colocou a educação, o desenvolvimento científico, tecnológico e inovador. Ok, isso é fundamental. Agora, e o controle da informação? Eu acho um X da questão, né, que nós podemos desenvolver isso, mas nós temos um posicionamento político em nível nacional da questão da informação. Porque enquanto houver esse monopólio, isso é um grande desafio para a gente. E, rapidamente, eu queria que você abordasse uma questão inovadora, que é o FIB. Né? Ao invés de PIB, o FIB, que é a felicidade interna bruta, que o Estado lá do Butão, né, embora tenha colocado. Obrigado. Eduardo Gomes, presidente do Sindicato dos Odontologistas de Minas Gerais. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a CNTU pela discussão. Isso aqui, a gente talvez não tenha, a gente tem que ter a amplitude dessa visão, que é, primeiro, se a gente comparar os países desenvolvidos, onde o desenvolvimento social e econômico são grandes, são os países que a elite intelectual chegou ao poder. Né? Então, os países mais desiguais são os países onde a elite econômica está no poder. E o Brasil, eu acho que o X da questão nosso, né, que é onde que nos remete aqui todos nós, a responsabilidade de todos nós aqui, que nós como elite intelectual, né, enquanto nós não entendermos que nós, elite intelectual, temos que ter um projeto político de chegar ao poder, essa é a única forma, na minha visão clara, né, eu sou professor de planejamento estratégico, não vejo outro caminho, não. Esse como ponto central. A elite intelectual tem que construir um projeto político de chegarmos ao poder para transformarmos, né? Não é receita de bolo, não, né? A gente não é inventar a roda, não. É onde aconteceu, foi dessa forma. Eu queria que você comentasse essa questão, elite econômica versus elite intelectual, e a questão da educação, fundamental. Eu acho que essa questão da igualdade é a igualdade de condições. Só se dá igualdade de condições se você tiver uma escola pública, integral, né? E o pilar, na minha concepção, são 3 dessa escola pública. Educação para a saúde, educação ambiental e ética e cidadania. Tem que ser o pilar, né, da construção do novo tempo. E a outra questão é como é que você resolve o imbróglio, onde 2% da população mundial, né, ela concentra a maior parte da riqueza do mundo.
né, onde você tem os 10% na comparação, que você que é economista deve saber, P90, P10, né, esse índice, onde compara os 10% da população mais pobre com os 10% da população mais rica, né, a concentração de renda, a gente observa que nos Estados Unidos é 70%, né, Grã-Bretanha 61%, né, os 10% mais ricos concentram, né, na Alemanha 44%, no Japão chega a 37%. Né, e no Brasil, 10% da população mais rica concentra 80% da renda. E aí que vem o X aqui para nós resolvermos esse imbróglio do Brasil inteligente, onde 10% da população mais pobre no Brasil, ela arca com 32% da carga tributária, e os 10% mais ricos ficam com 23% da carga tributária. E fica com 90% do lucro. Então, eu acho que se você pensar em igualdade aí, já quem fica com 90% da riqueza, que fique com 90% da carga tributária. Conclui para nós. Essa seria a conclusão. Vamos pedir para todos fazerem a pergunta mais compacta, por favor. Nelson Matheus, engenheiro agrônomo, diretor da Associação de Engenheiros Agrônomos do Estado de São Paulo. Clemente, não é nem tanto uma pergunta, só um breve depoimento, um reforço ao que você colocou ao final. Lógico, dentro da minha área, que é a agricultura, e em particular no Estado de São Paulo. Você citou o Embrapa, mas poucos falam, poucos sabem que em São Paulo está localizado o Instituto Agronômico de Campinas, o centenário imperial Instituto Agronômico de Campinas, que serviu de base ao que a Embrapa buscasse conhecimento, que é correto mesmo, ninguém cria nada, isso é repassado e segmentado de todos os outros setores, né? E isso não é acaso que a agricultura de São Paulo tem as características que tem. Não é acaso. Tinha uma base científica e que poucos falam, né, pelos vários outros institutos, mas o carro-chefe aí, esse Instituto Agronômico de Campinas, como eu disse, centenário, criado por Dom Pedro II. Bom dia, boa tarde já a todos. Eu queria parabenizar a CNTU pelo brilhante trabalho e parabenizar o Clemente por sua fala, sua intenção da fala, que na verdade é nos instigar a todos a fazer uma reflexão mais profunda. Meu nome é Rio Novato, eu sou vice-presidente da Federação Nacional dos Farmacêuticos, diretor do Sindicato Farmacêutico de Minas Gerais. O Clemente falou muito bem sobre a questão da equidade enquanto uma desigualdade justa, né? E nos trouxe aí a referência dos países hoje menos desiguais, onde houve uma ação de políticas sociais importantes. No entanto, você comentou um pouco, queríamos ouvir um pouco mais sobre... Existe hoje um discurso em curso no sentido de aumentar a parcela ou um avanço maior do setor privado nas ações de governo. Eu queria que você comentasse, por favor, Clemente, a dimensão do governo, o tamanho do Estado, em relação à seguinte questão. Existe um discurso hoje do Estado regulador. Então, a gente vê isso muito na saúde e na educação, no sentido de que o Estado saia do seu papel de indutor, executor e passe apenas a regular. Então, essa relação público-privado, queria que você comentasse um pouco mais. Obrigado. Bom dia a todos e todas. Parabenizar o nosso brilhante palestrante, como sempre, tá? João Marques, eu sou diretor da FENAFAR. E eu achei muito interessante, porque eu estou agora na presidência do Conselho Estadual de Saúde lá no Ceará, e na questão das políticas de equidade, que a gente já vê algumas coisas traçadas a nível do Ministério da Saúde. Mas o que eu queria levantar aqui é o seguinte, como fica o debate que era colocado até pouco tempo atrás da questão do custo Brasil, tá? Que isso era uma argumentação política para viabilizar ou não a questão do desenvolvimento nacional. O segundo ponto que eu vejo na questão, e aí eu concordo literalmente nessa questão de redirecionar, e especialmente da indústria farmacêutica, que nós tivemos até pouco tempo atrás aquela apreensão de 2 navios, que há um realinhamento com a Índia, e aí dentro do BRICS como um todo. E houve aquela prisão dos 2 navios, com matéria-prima, que é um custo muito menor em relação ao custo que vem dos grandes centros. E aí, na década de 70, final da década de 70, início da década de 80, nós já discutimos a questão da indústria química fina, que era exatamente um dos componentes, seria na questão do fármaco, e nós estamos o quê? Há quase 40 anos em atraso,
E o movimento social, popular, o movimento sindical não conseguiu materializar isso dentro de políticas públicas. E, por último, na realidade, essa questão desse pacto nacional, nós também não podemos perder a essência da luta de classes. Uma coisa é fazer um pacto político, aí até certo ponto isso é real, para o processo de desenvolvimento do país, mas a luta de classe ela vai ser permanente. Os interesses do conjunto da classe trabalhadora e o interesse do conjunto do patronato, ele vai permanecer, porque nós estamos reconstruindo o capitalismo ao nosso modo, mas ao mesmo tempo as necessidades da população vão se dar conforme isso. Não vou entrar aqui numa tese, eu acho que é uma questão mais complicada para não perder mais tempo, mas eu queria que fosse levantado isso também. Obrigado. O Clemente responde, aí depois nós fazemos uma nova série de 5, que é o prazo que nós vamos ter aqui para debater. Bom, eu vou tentar de forma bastante, talvez dar alguma indicação, menos responder. Acho que as questões suscitam mais reflexão e talvez para desenvolver cada uma delas eu precisaria de muito mais tempo e talvez algumas não tenha nem condição de tratar. O Lincoln levanta a questão da política da Amazônia. Veja, acho que nós já temos ultimamente mudado com várias dimensões, tentando trazer a dimensão da Amazônia para a nossa política. Acho que creio que essa ideia de pensar um PAC da Amazônia podia ser uma iniciativa muito interessante, no sentido de termos uma atenção específica para aquele território, reunindo. Talvez a ideia do PAC a mais interessante é a ideia de reunir várias políticas em um único instrumento. Uma das grandes debilidades que nós temos nas políticas não é falta de política, é porque, no geral, as políticas chegam lá na ponta, todas elas desarticuladas. O governo fez uma coisa interessante recentemente, ele criou o Pronatec, Programa Nacional de Educação Técnica, reuniu no MEC. Tem gente que critica, eu acho que foi uma boa iniciativa. Na esplanada dos ministérios existiam mais ou menos 60 programas de educação técnica no Brasil, só no governo federal. Cada um fazendo picadinho, Hoje está tudo reunido no MEC. Tem a desvantagem porque o MEC é o MEC. Né? E aí é um problema em relação aos demais. Mas, do ponto de vista da racionalidade, nós demos um grande salto. Saímos de 150 escolas técnicas federais, vamos encostar em 600. Bom, isso é uma revolução no território, do ponto de vista da educação técnica. Né? Universidades, bom, aí tem... Eu acho que é interessante. Temos que qualificar esse Pronatec para ele ser interessante. Por exemplo, a educação técnica, tecnológica voltada para a Amazônia podia fazer parte... Quanto que essas escolas estão integradas à estratégia de desenvolvimento daquele território, e elas estão acontecendo. Talvez um PAC, como você falou, pudesse organizar, reunir de forma articulada um conjunto de iniciativas e repriorizar coisas. Acho que você tem uma ideia, no Brasil Inteligente, aí está uma ideia, de repente, para vocês colocarem e começar a bater bumbo para ver se essa ideia pega, e ela poderia ser muito interessante. Você tem toda a razão. O Brasil precisa redescobrir o que ele tem de patrimônio, e esse patrimônio ninguém conhece. Nem os europeus conhecem. Né? Eu fui participar de um debate, só vou dar esse exemplo porque ele é bem típico. Representando o Brasil, o Conselho Brasileiro, em uma reunião na União Europeia, com o Conselho Civil da Europa. E os alemães, e o debate era sobre sustentabilidade. Os alemães vieram para a reunião, tinha um especialista alemão, que falava da Amazônia, aí estava eu e outro dirigente sindical, esse dirigente sindical pegou e disse, companheiro, você tem toda a razão. Sabe o que nós vamos fazer no Brasil? Nós vamos derrubar a Amazônia inteira. Nós vamos fazer igual vocês fizeram na Europa. Nós aprendemos com vocês. Nós vamos derrubar a Amazônia inteira. Vamos resolver uma boa parte dos nossos problemas, se fizermos isso, porque vamos ter uma riqueza, e o problema fica para frente. O problema é nosso. A Amazônia é nossa e esse problema é nosso, inclusive de vocês. Se vocês não querem que a gente derrube a Amazônia, a mata, tem dois problemas. Primeiro que a Amazônia não é só a mata, então vocês têm que descobrir outras coisas lá. Tem gente que mora lá, por exemplo, né? E que querem ter qualidade de vida como vocês têm aqui. A segunda questão que está colocada para vocês é, sim, temos que preservar a Amazônia, ótimo. Qual é a proposta?
Apresenta uma proposta. Se a proposta é chegarmos para os brasileiros e dizer, fiquem do jeito que vocês estão, para que o mundo pare em pé, não vai ter acordo. Não vai ter acordo com a gente, nem com os chineses, nem com o indiano, e nós vamos acabar com o mundo. Porque vocês nos ensinaram, como economia mais desenvolvida, que é assim que faz. Então nós temos que fazer duas coisas. Primeiro, descobrir como é que faz diferente. Segundo, olhar do jeito que nós estamos e rediscutir. Vocês estão dispostos em reduzir em 2/3 o consumo de energia de vocês? 2/3. Esse prédio que nós estávamos reunidos não pode continuar funcionando do jeito que está funcionando. Então, vai ter que resolver. Bom, então é um debate, a Amazônia é desconhecida. Aí ele veio para cá, para o Brasil, numa reunião no Brasil, e nós fizemos em Belém a reunião. E propusemos começar um dia antes, e pegamos um avião e fizemos um sobrevoo, fomos em uma comunidade, visitamos e voltamos. O alemão chorava na volta, e ele declarou na reunião, pediu desculpa a nós, porque ele não imaginava o que era a Amazônia. Ele falava na Europa, ele tinha uma proposta para a Amazônia que ele apresentou numa reunião da comunidade europeia, sendo que ele não conhecia a Amazônia. Ele chorava e pediu desculpa para nós, porque ele dizia, eu tenho que recomeçar a aprender o que é a Amazônia. Então somos nós, e lá fora também falam um monte de besteira, que viram verdades, e viram manchete em jornais como verdades absolutas, e nós achamos que é, e eles não conhecem. Bom, Luciano, a questão do controle da informação, perfeito, acho que é um grande debate, eu podia ter falado também, sem dúvida. Né? A gente cai no debate da mídia, acho que o governo tem apresentado de forma correta o debate da regulação da comunicação no Brasil, a mídia, evidente, não é boba, vai querer nos enganar e diz que o governo está discutindo censura. Né? Quem tiver o mínimo de paciência e ler qualquer coisa, vê que não tem nada de censura. Lá, na verdade, está regulando cruzamento da mídia, ou seja, o cara é dono da TV, da rádio e do jornal. Certo? Eu dou um exemplo só para vocês, porque eu participei outro dia, eu acho que foi até da CNTU, né? O Toninho estava lá, e nós debatemos isso, e o Toninho levantou esse exemplo. Disse, olha, os empresários entregaram para o governo 101 propostas para a modernização das relações de trabalho no Brasil. No direito deles, ótimo. Um bom jornal econômico brasileiro deu uma página inteira para essa entrega à presidenta. Algumas semanas depois, as centrais sindicais fizeram uma caminhada em Brasília com 30 mil pessoas e entregaram à presidenta 11 propostas, né, que elas querem negociar para pensar a valorização do trabalho, 10% para a educação, várias coisas. Sabe quantas linhas foram dadas por esse jornal para essa ação? Nenhuma. Esse fato para esse jornal republicano não existiu. Tudo bem, faz parte do jogo. Bom, por que o movimento sindical não pode ter a sua televisão, o seu jornal? Porque ele não consegue, a legislação não permite. Bom, nós queremos... Por que... Bom, aí podiam começar a perguntar um monte de porquê. Tem que regular diferente. Né? Os ingleses estão regulando novamente a sua imprensa. E ninguém está discutindo censura. Né? Então, não vamos engolir as coisas. Evidente, nós estamos no debate. Vão colocar no debate que é censura. Por quê? Porque eles não querem mexer. Ou alguém acha que quem domina os meios de comunicação quer abrir mão dele. Então, acho que a questão da comunicação é fundamental. A ideia da felicidade interna bruta é, na verdade, um questionamento sobre o crescimento a qualquer custo. Acho que isso é fundamental. Acho que uma das formas de nós darmos qualidade ao nosso crescimento é induzirmos a nossa intencionalidade para uma outra forma de pensar o bem-estar e a qualidade. Creio que a sociedade pós-capitalista ou pós-industrial é uma sociedade fundamentalmente orientada pela cooperação, mas do ponto de vista social é uma organização, um tecido social fundamentalmente disposto a se organizar para consumir serviços culturais, esporte, qualidade de vida, boa alimentação, né? E não está tão preocupado em ter 3 celulares por ano novo no bolso. Né? É uma outra sociedade. E inclui essa ideia da felicidade. O que é a felicidade? Né? O Butão não é um país industrializado e a população diz que é feliz.
Bom, então, se ela se diz feliz, ótimo, é isso que a gente quer. Queremos felicidade. Alguns acreditam que felicidade é ter 3 celulares novos no bolso. Outros acham que é outra coisa, né? É poder soltar uma gargalhada, contar uma piada ou cantar uma bela música. A história da elite intelectual, acho que esse é um debate, mas eu tendo a concordar sobre a ideia de que você precisa colocar na frente da produção econômica, da produção política, o melhor que você tem de conhecimento. Nessa ideia, sim, né? Nós temos que ter os melhores trabalhando e o melhor conhecimento. O melhor conhecimento não é necessariamente um conhecimento acadêmico. Aliás, parte razoável dos nossos problemas vem daí, porque o conhecimento acadêmico não serve para nada a não ser criar problema. Né? O que tem de tese, eu chuto assim para ser generoso, metade das teses que existem por aí são lixo. Né? Lixo intelectual. Não servem para nada, a não ser dar um título e o cara ganhar alguma promoção. Em termos de conhecimento mesmo, é pobre. Então, nós temos que repensar. Na nossa estrutura, inclusive acadêmica, nós temos que repensar para que esses investimentos sejam mais inteligentes. Né? A educação perfeita é isso mesmo. Como que inverte esta relação? Essa é a disputa distributiva que nós vamos ter que fazer. Creio que para fazer a mudança econômica, nós só vamos fazer isso o país crescer. Ao crescer, nós temos que fazer uma mudança onde que os de baixo crescem mais rapidamente do que os de cima. Isso implica em acordos. Como o companheiro disse lá, esses acordos não pressupõem que a luta de classes acabou. Enquanto existir capitalismo, eu acredito que vai ter luta de classes, porque tem interesse contraditório. Quem tem a propriedade quer acumular riqueza, quem produz, mas não tem propriedade, vai pressionar o Estado para que ele redistribua. Os capitalistas vão continuar vendendo a ideia liberal de que o Estado não deve se intrometer. Quando os liberais dizem que o Estado não deve se intrometer, o que eles estão dizendo? Não cabe ao Estado fazer a regulação distributiva. Aqui, eu acho que é a tarefa primeira do Estado fazer a tarefa distributiva. E essa é a possibilidade de acordo político para o capitalismo continuar sobrevivendo. Infelizmente, eu comparei que falou da luta de classe, infelizmente o Estado, em alguma medida, e os acordos sociais, amortecem talvez aquela ideia de uma revolução feita pela exploração radical. As sociedades buscaram outros meios de equilíbrio. Então isso é uma contradição. É uma contradição. Mas a vida real, dia após dia, fez com que a gente fizesse assim. Né? Não sei se fazendo cada vez melhor os acordos, a gente não gera a possibilidade de uma coisa pós. Né? Não sei o que é o pós, mas creio que seria inteligente ter uma forma de organização econômica e política onde a exploração de um pelo outro não fosse a base da nossa organização econômica e social. Não sei se... Acho que não vou ver na minha vida isso acontecer. Né? Espero que minhas filhas tenham mais sorte do que eu. Mas nós temos que lutar por isso. Né? Não sei qual é o nome que a gente vai dar, porque nós estamos fazendo várias experiências e vimos várias limitações do que nós tentamos inventar diferente. O Nelson levantou só um exemplo, perfeito, temos vários outros exemplos de competência técnica, tecnológica, científica no Brasil. Temos um conhecimento grande, desvalorizado, desmotivado. Temos que remotivar, valorizar o que nós temos. Né? A questão do que o Henrique trouxe da relação setor-privado, esse é um debate político complicadíssimo. O tamanho do nosso desafio, considerando as nossas escolhas passadas, gente, não nos dá muita folga. Olha a nossa dívida pública. Os trilhões da nossa dívida pública. Isso é uma herança que a gente devia chorar o resto da vida. Nós temos uma dívida pública monumental e essa dívida pública não colocou um prego na parede. Se nós tivéssemos essa dívida, e essa dívida tivesse sido feita para fazer portos, aeroportos, estradas, telecomunicações, energia elétrica, nós temos uma grande dívida e temos um grande ativo que vai gerar riqueza para pagar a dívida. Nós temos uma dívida monumental e essa dívida não colocou um prego na parede. Essa dívida foi feita para resolver o conflito distributivo de 1994 com o Plano Real. Vamos ser claros. O acordo do Plano Real foi, vamos reduzir a taxa de inflação e vamos manter a transferência de renda na veia para o rentista. Esse foi o acordo político possível em 94. E nós reduzimos.
mas nós fizemos uma transferência de renda da sociedade brasileira para os rentistas como nenhum outro país fez na história da humanidade. Os ricos são cada vez mais ricos no Brasil sem fazer nada. E essa é uma invenção tupiniquim, brasileira, que estamos começando a mexer agora. A presidenta Dilma mexeu um pouquinho nisso no ano passado e criou um desconforto para essa gente, que eles nos convenceram agora no início do ano que nós estamos com uma taxa de inflação descontrolada. Eles ganharam o debate da gente, nos colocaram no bolso, fizeram a gente engolir um abacaxi com casca e tudo, sem nada, não tem um golinho d'água. Desceu rasgando. Nos empacotaram. Eu ontem fiz um debate em Salvador com o movimento sindical, estamos fazendo esse debate mostrando a taxa de inflação nos últimos 4 anos. A taxa de inflação de janeiro, fevereiro, março e abril, em 2010 e 2011, é sempre maior do que a de 2013. E o Brasil não viveu nenhum descontrole inflacionário. Qual é a diferença de 2010, 2011 e 2013? É que em 2011 os rentistas estavam ganhando 8% real na veia. Em 2012, começou a mudar. Em janeiro de 2013, o na veia estava caindo para 1,5% a 0,5%. E eles ficavam desconfortáveis. Nos convenceram e o Banco Central começou a elevar a taxa de juros e começou a recompor a riqueza na veia que esses rentistas recebem sem nenhum esforço e nós perdemos o debate. O Brasil inteligente nós temos que fazer diferente. Eu acho que o movimento sindical, e propus isso já para as centrais sindicais, eu acho que o movimento sindical devia colocar na pauta da mesa, da presidenta e da sociedade, uma proposta de desindexação plena da economia, já. Vamos desindexar contrato de aluguel, preço administrado, vamos desindexar, tirar todos os títulos aplicados em dívida pública, vamos tirar, vamos avançar, né? Uns 5 anos para fazer tudo isso, mas vamos dizer, é isso que nós vamos fazer. E lá na frente a taxa de inflação brasileira dá para ser 2% ao ano, bem tranquilo, acomoda as mudanças distributivas, mas não precisa ser o que nós temos. Então, eu acho que a gente tinha que pautar isso. Para finalizar, João Marques fala sobre a questão do custo Brasil. Esse é um grande desafio que nós temos. Investir na infraestrutura é um elemento importante, porque afeta diretamente o custo Brasil. Nós temos a discussão da questão tributária, que afeta o chamado custo Brasil. Por exemplo, acho que nós temos que ter uma estratégia de completar a desoneração completa de investimento. Não faz sentido tributar investimento, temos que melhorar, tem que simplificar impostos, não é diminuir carga tributária. Eu acho que nós temos que aumentar a carga tributária, mas temos que aumentar a carga tributária para a ampliação daqueles que participam. Por exemplo, ontem, no Congresso Nacional, o Sindifisco apresentou um projeto que nós discutimos com eles, com o movimento sindical, com 2 medidas simples, só para começar a dar um agito. Eles estão propondo 3 coisas que nós estamos apoiando. Primeiro, começar a cobrar IPVA, Imposto sobre Veículo Automotor, de lancha e aeronave, que você sabia que no Brasil não paga, né? É veículo automotor, mas é isento de tributação. Por que não paga? É simbólico, mas tem que pagar. Vamos rever a tabela do imposto de renda, ter um mecanismo de reajuste da tabela, e a nossa proposta era criar outras alíquotas. Eles não toparam, a nossa proposta é criar alíquotas mais pesadas para a renda de cima. Terceira medida que está colocada lá, tributar o Prolabore quando é retirado pelo empresário. Sabia que quando se tira Prolabore, o dono de uma empresa ele não paga imposto? Não paga. Prolabore de empresário não paga imposto de renda no Brasil, porque as empresas já são tributadas na fonte. Ué, e nós quando tiramos o nosso salário, nós também não tiramos? Nós pagamos. Por que eles não pagam? Aí começa a mexida. Perguntas, no bolso de quem que nós vamos mexer? Você diz, mas por que não tem? Porque a lei diz que não precisa. Quem fez essa lei? Quem votou essa lei? Bom, isso é a disputa que nós vamos ter que fazer, né? E aí vai começar a mudar. A produtividade é um elemento fundamental. A disputa da produtividade significa, vai crescer e como é que a gente muda essa correlação. Nós queremos que o salário mínimo cresça mais, nós queremos que, por exemplo, política de micro e pequena empresa, é fundamental. Eu não falei, mas na política, nas chamadas políticas industriais, nós geralmente pensamos os setores avançados, né? Os fármacos. Tão importante quanto é uma política específica de ganho de produtividade para micro e pequena empresa, 2/3 do emprego está lá.
Então, nós temos que ter uma política de Estado, né? A Embrapa da micro e pequena empresa, o Sebrae tem que dizer a que veio cada vez mais, não é possível. Por quê? Porque se a gente não levar a produtividade para a micro e pequena empresa, não tem mudança, não tem Brasil inteligente. Porque essas empresas têm que... É a agricultura familiar no campo, é o dono da padaria, é o botequim, tem que melhorar o serviço, é isso que nós temos que fazer. É isso que vai fazer a mudança, né? Portanto, eu acho que aí nós vamos ter uma mudança importante do ponto de vista distributivo e que vai mexer no custo Brasil. Salário, aí sim, para quem é dirigente sindical e vai negociar, salário será uma variável importante. Nós vamos ter que mostrar que, nesta redução do custo do Brasil, o crescimento do salário reduz o custo. Como nós vamos provar isso? Nós temos que mostrar que nós somos inteligentes. O salário cresce e o custo do Brasil diminui. Eles vão dizer que não é possível. Nós vamos dizer, é possível. E temos que demonstrar como é que faz isso. Nós temos, eu peço 5 minutos, porque o Clemente tem um compromisso agora. Nós temos mais 2 pessoas inscritas. Eu gostaria que vocês demorassem 1 minuto no máximo, cada um, e o Clemente teria 3 até para responder e fazer suas conclusões. Bom dia a todas e todos. Meu nome é Cláudio, eu sou presidente do Sindicato dos Odontologistas do Estado do Ceará. Vou tentar ser breve, eu sei que foi muita coisa colocada aqui e o horário realmente é ruim, né, para poder refletir, mas 2 questões centrais que você colocou, Clemente, eu queria realmente que você falasse um pouco. A questão da crise do capitalismo que você colocou no início. O que leva você a crer que ela não afetará o Brasil? Porque eu senti um discurso otimista em relação ao fato do Brasil estar num patamar diferenciado em relação ao restante dos países. Se é crise do sistema capitalista, por que vai afetar somente o centro do capitalismo e não os países periféricos? O que leva a crer você que isso vai acontecer realmente, né? E se não é fruto somente de um rearranjo, na verdade, do imperialismo capitalista, no sentido de garantir a absorção da mais-valia dos países periféricos do capitalismo, né? Então, essa é a primeira pergunta. A segunda é em relação à questão do que você colocou como síntese da sua fala, a questão do acordo, da necessidade dos acordos políticos. Essa questão do acordo está no centro da política, vamos dizer assim, do PT, do Partido dos Trabalhadores, a questão da conciliação de classe. O PT trouxe isso para dentro da política nacional. Mas essa política ela trouxe prejuízos claros para os trabalhadores. Quando a gente lembra, por exemplo, vou pegar um exemplo recente, a questão da discussão do leilão dos blocos de petróleo agora recente, né? Ela abriu os contratos firmados pelo governo, né? A política de contratos firmados pelo governo é idêntica à política do Fernando Henrique Cardoso, que permite às empresas multinacionais virem explorar o mercado nacional, pegarem todo o lucro e enviarem para os seus países de origem, né? Pagando no máximo os royalties, mas fazendo com que o país perca mais de 600 bilhões de reais. Então, assim, essa é só um exemplo de uma das políticas que, apesar de se dizer de conciliação nacional, só está trazendo prejuízo, na realidade, para a classe trabalhadora, ou para os trabalhadores em essência. Então, assim, nessa política, na verdade, quem está tendo, né, todo o lucro, todo o retorno, são os setores exatamente da política da burguesia industrial e da internacional. Vamos lá, né? Cláudio. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Esses acordos, sem haver uma organização da classe trabalhadora, não vai provocar, na verdade, mais prejuízo para os trabalhadores? Laerte, 1 minuto. Bom dia a todos, todas. Não, só acabou a tinta. Sou Laerte Matias, vice-presidente aqui do Sindicato dos Engenheiros e represento a Federação Nacional dos Engenheiros no Conselho Nacional das Cidades. Clemente, obrigado pela aula de hoje, foi muito boa a sua palestra, parabéns. Você citou a política pública de saneamento, eu vou falar um pouquinho da democracia participativa, queria ver a sua visão, porque a de mobilidade urbana ficou o projeto de lei 13, 14 anos parado na Câmara Federal. O Conselho Nacional das Cidades teve que pegar essa bandeira, fazer seminários regionais, nós fizemos seminário aqui em São Paulo, regional, né? A lei foi aprovada em janeiro do ano passado, em abril foi sancionado pela presidenta, né? Em novembro nós fizemos uma devolutiva aqui, o Seminário Regional Sudeste, olha, a lei está implantada, está aprovada, agora precisa ser implantada. Trouxemos o Ministério Público e já fazem 6 meses e não vem acontecendo nada. Quer dizer, a sociedade civil está fadada a acompanhar toda a política pública, todo o processo. Nós achamos importante essa democracia participativa, porém, nós não temos perna para tudo. Nós estamos em plena campanha salarial e estamos tendo que dedicar outras formas de trabalho aí para outros lados. Como que a gente se divide tanto? O que está errado nesse processo? Qual a sua visão, né? Para
por exemplo, o poder público implementasse de vez o que já foi discutido e já aprovado. Obrigado. Bom, Cláudio, a crise não afeta o Brasil? Bom, se eu deixei isso, se eu disse isso, peço desculpa. Primeiro porque não acredito. A crise já afetou o Brasil, certo? Nós estamos, nesse momento, no 3º ano consecutivo, com queda na taxa de incremento do emprego, por exemplo. Se eu fosse presidente do Brasil, olho para aquela curva da queda, da vitalidade no emprego no Brasil é declinante. Então, eu diria, estamos com um grande problema, né? Então, não, eu acho que já afetou. A questão é, não afetou do jeito que deveria ter afetado, se a gente não tivesse do jeito que a gente estava. E por não ter afetado, nós temos que olhar isso como uma oportunidade, e não deixar afetar mais do que já está afetando, certo? Todos esses movimentos que o governo faz de curto prazo são movimentos visando tirar o Brasil do choque, que vai ter com um grande... que é a crise. Então, desonera, faz isso, faz aquilo, tenta, às vezes até de forma desesperada, vendo que o negócio está ali na frente, você tenta desviar o navio, e é difícil, né? Então, longe, pelo contrário, já afetou. A questão é, eles estão buscando saída, e nós estamos numa posição melhor também para achar a nossa saída para frente. É disso que... E não achemos que isso já é a nossa solução, não. Isso é o nosso patamar para a nossa trajetória futura. Eles sairão. Pessoalmente, a crise no capitalismo é inerente ao capitalismo. Por quê? Porque o capitalismo é um instrumento de acumulação. Produção e acumulação. Nunca a humanidade conseguiu produzir tanta riqueza. Inventamos um jeito de produzir. Produzimos economicamente de forma fantástica. E produzimos uma desigualdade econômica e social também fantástica. Por um regime que produz e distribui de forma desigual. Essa é a nossa grande crítica. Por isso que tem uma luta, porque nós todos produzimos e a riqueza é distribuída de forma diferente. Bom, isso não está em xeque. Não acredito que esta crise esteja gerando a sua superação por um outro modo. Porque as experiências anteriores mostraram que não é exatamente assim, e porque, nesse momento, a lógica que preside a saída da crise é a mesma lógica que a criou. Motivo pelo qual, na Europa, a Europa está de joelho, precarizando as condições sociais, porque eles precisam gerar a economia do Estado para a saída da crise. Não é o capitalismo, o capital que vai pagar a saída da crise. O capital vai preservar a sua capacidade. Quem banca é a sociedade. O que eles estão dizendo? Não estamos dispostos a colocar o mesmo recurso para sustentar esse Estado. É isso que eles estão dizendo. Isso vai dar conflito, portanto vai dar quebra-quebra. Não tenho. A vida na Europa vai ser difícil como foi nos anos 90. Vão fazer manifestação. Como não dá para fazer greve, porque no desemprego não vai ter, o ato é de desespero. É quebra-quebra, é protesto. Só que lá eles são mais educados. Mas a educação não significa que eles sejam menos violentos. A educação provavelmente leva a atos de violência mais dramáticos, porque as pessoas sabem exatamente a injustiça que está dada. Aqui, no Brasil, pela nossa pobreza na educação, as pessoas acreditam que Deus determinou que elas fossem pobres. Na Europa, eles podem até acreditar que Deus quis, mas eles sabem também que aquele governante e aquele empresário têm uma parcela de responsabilidade. Eles também se acham Deus. Então, a briga é diferente. Isso é o que a educação faz do ponto de vista da cidadania. Ela não resolve o problema, mas ela faz com que as pessoas possam pensar diferente. Então, vai começar a acontecer. A Europa é um palco de conflito. Não achem que a vida é fácil lá. Do nosso campo sindical, provavelmente vão se quebrar, vão rachar, divergência, brigar. E aí é a nossa pior experiência, porque no momento que a gente precisa estar mais unido, a gente no geral se divide. É a nossa tragédia. Não é por outro motivo, aliás, que nós somos maioria econômica e somos minoria política. Como é que nós, sendo maior parte a classe trabalhadora, somos uma minoria política? Porque nós temos as nossas debilidades. Nós sabemos brigar mais entre nós do que brigar com o empresário, por exemplo. Os nossos companheiros de categorias aí são nossos inimigos, mais do que é o empresário, muitas vezes. Então, nós temos as nossas fragilidades. Os europeus também têm. Vai lá ver o movimento sindical francês, já está dividido. Estavam mais unidos antes da crise do que agora. Estão tudo dividido lá. Os portugueses também. Aí a nossa tragédia, em casa. Dizer,
Nós não temos capacidade política no nosso campo de ter a unidade para fazer o enfrentamento, infelizmente. Aí é constatar a nossa fraqueza. Laerte, a história do acordo. Veja, eu acho que eu nem devia ter entrado nessa discussão, né, porque ela é longa. Eu acho que tem duas coisas, talvez, para pensar, Cláudio. Acho que tem uma coisa que é a nossa visão normativa de transformação. Quando eu digo normativa, é o nosso sonho, entende? Diferente do engenheiro que traz o futuro para o presente, na visão política a gente joga o presente para o futuro. É como se a gente jogasse a nossa intenção de mudança, de superação dessa iniquidade que a gente vê, dizendo que é necessário que ela aconteça. E sempre que a gente olha para o presente, a gente vê que a contradição não acaba. E um acordo suspende o conflito, mas não acaba com ele, certo? Quando vocês fazem um acordo coletivo, vocês suspendem um conflito, mas o conflito distributivo continua. Na próxima campanha, ele volta e você volta a bater bumbo e vamos ver se a gente avança. Então, a gente vive o tempo todo, né? O conflito não acaba, mas se suspende. De fato, é uma contradição. Tem gente que vai dizer, não vai fazer acordo porque isso amortece os conflitos e retarda a transformação. Pode ser que eles tenham toda a razão. Outros vão dizer, vamos fazer o acordo, e o acordo é a base da solução do conflito. Eu não acredito nem em uma coisa nem outra, pessoalmente, mas as duas são hipóteses verdadeiras, né? O que nós vimos mais recentemente na história da humanidade é que as sociedades que mais avançaram foram aquelas que simultaneamente deram capacidade à sociedade civil se organizar e pressionar por acordos, e acordos que têm a participação e a regulação do Estado. É uma regulação direta, capital e trabalho, mas é também uma regulação dada no âmbito do Estado. E transformam determinados acordos em lei mais geral. É isso que a gente tem visto. Pouco é a sociedade europeia, social-democrata, né? Cheio de contradições. Continua sendo capitalista, lá o trabalhador continua tendo exploração, não acabou nada disso. Mas elas têm um outro padrão distributivo da riqueza e uma qualidade diferente de vida. Se aquilo lá gera um pós-capitalismo, eu não sei. Alguns vão dizer, não, aquilo lá é, na verdade, um centro contra um pós-capitalismo. Eu não sei te dizer. Né? Não sei. Mas é o que a gente mais conseguiu mexer. Né? Então, não sei. Mas, de fato, essa é a contradição. Se não necessariamente os nossos acordos significam pior para a classe trabalhadora, aí depende da referência. Se a referência for o que você imagina para o futuro, talvez. Se a referência for o que é hoje, eu não acho que esses acordos estejam piorando. Aí é opinião pessoal, né? Apesar de serem contraditórios. Certo? Então, a discussão de PPP, por exemplo, é extremamente contraditória. A PPP não é a privatização do Fernando Henrique, é muito diferente, muito diferente. Agora, a PPP significa participação de capital privado na execução de serviços públicos ou no desenvolvimento de infraestrutura pública. Nós queremos, essa é uma discussão que nós temos que fazer, mas na PPP você não entrega o patrimônio para o capital. Na privatização anterior foi uma transferência de patrimônio para o capital. É diferente. Não estou dizendo se é melhor ou é pior. Pode ser, tem gente dizendo que a PPP é pior do que a privatização anterior. E outro dia apresentaram argumento, eu achei até, por aí talvez seja pior mesmo. Né? Porque o capital fica com o melhor, nós ficamos com o pior. Lá na outra ele levou tudo. Bom, não sei. Então é um debate que nós temos que fazer. O que o Estado está reconhecendo é o tamanho do nosso desafio, nós não temos capacidade só o Estado de alavancar. E isso nós temos que reconhecer. Não tem mesmo. Não há capacidade. Economicamente não há capacidade. Né? Agora, é mobilizando o capital privado que nós vamos fazer, aí é outro debate. Podemos fazer menos, em vez de fazer tudo, por exemplo. Podemos deixar de fazer outras coisas e fazer mais aquilo. Tem várias opções. A inclusão do capital privado não é a única solução. Ela pode ser uma solução, ou como você disse, pode ser um outro grande problema. Não acho que necessariamente signifique sempre, e não acho que o que está acontecendo sejam perdas aos trabalhadores, né? Agora, não quer dizer que com isso nós estejamos fazendo a sociedade dos nossos sonhos, longe disso. Né? Para finalizar, o Laerte levantou a história do nosso papel, Laerte. Eu não vejo outra alternativa de nós fazermos todas essas coisas. Tem muita coisa para fazer, não dá para fazer tudo, aí volta a ideia de vocês, tem que ser inteligente.
Quais são, de tudo que precisa ser feito, o que gera mais transformação? Essas são as escolhas da nossa prioridade. Se a nossa pauta for tocar 300 itens, nós não vamos fazer nada. Não vamos. Então, Brasil Inteligente é uma escolha, 300 coisas importantes, ótimos. Quais são as 10 mais importantes? E das 10, quais são as 2 que nós geramos transformações? Por exemplo, eu acho que quando as centrais sindicais disseram, eu vou negociar salário mínimo, elas fizeram uma escolha estratégica. Tem 1000 coisas para fazer, mas escolheu uma. Eu vou mexer no salário mínimo. Foi inteligente por quê? Porque é uma ação tópica, com alto impacto transformador em toda a estrutura da sociedade brasileira, inclusive na estrutura sindical. Aí mexeu. Né? Quais são as outras? 2 ou 3 coisas que a gente coloca como... E ela foi de resultado imediato. Então ela combina uma ação imediata, ação política pesada, resultado imediato, efeito transformador grande. Bom, mas é só assim? Não. Temos algumas dessas ações e tem algumas que são mais estruturais. Quais são? O problema nosso é que nós fazemos um rol de reivindicação, no geral. Não estou dizendo que é o Brasil Inteligente, o movimento sindical. É um rol de reivindicações. No geral, essas reivindicações não vêm acompanhadas de conteúdo, de proposta. E elas não têm prioridade, não têm visão estratégica. Aí os engenheiros precisam nos ajudar a pensar estrategicamente. Ou seja, olhando 20 anos para frente, qual é o encadeamento de ações que geram esse projeto ficar em pé lá na frente? Esta obra, Brasil Desenvolvido, para em pé em 2022. Como é que faz esse encadeamento? Se você sugerir para a gente começar a construir o telhado antes de fazer a fundação, nós estamos fazendo tudo errado. Às vezes eu acho que o movimento sindical propõe construir o telhado antes de fazer a fundação. Falta cabeça de engenheiro lá no movimento sindical, dizer, gente, tem uma outra ordem para que essas coisas parem em pé. Né? Mas talvez faltem outros profissionais para dizer, olha, mas também precisa pensar em quem vai construir a obra, precisa colocar ele em pé, dar comida. Bom, e aí começa a pensar as nossas prioridades. Tá certo? Gente, obrigado pelo convite. Desculpe ter que sair correndo, mas eu vou para um outro evento sindical lá em Embu fazer um debate sobre campanha salarial com o movimento sindical bancário agora à tarde.